Oi, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, e feliz quarta-feira! Estamos aqui hoje para mais um vídeo, mais um relato, e hoje, nessa quarta-feira, eu vou contar uma coletânea de relatos para vocês, todos de lendas urbanas. Mas primeiro, não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha e bora pro relato. Roda a vinheta! E aí, gente, hoje, nessa quarta-feira, toda quarta-feira agora eu vou tentar trazer uma coletânea de relatos pra vocês, com vários temas diferentes. Algumas vezes serão assombrados, outras não, mas serão sempre uma coletânea, pra vocês saberem. Hoje vai ser sobre lendas urbanas. O primeiro relato de hoje é o assobio do El Simbão. Não é uma lenda daqui, mas eu tinha um vizinho cujo pai era colombiano. Uma vez a gente foi dormir na fazenda deles, e à noite o pai fez uma fogueira e contou a história do El Simbão. Nossa, eu lembrei do meu avô, da minha avó, na roça, quando faziam fogueira e ficavam contando histórias. Menina, eu te juro, eu não dormi aquela noite. A história, por alto, é sobre um menino malcriado, cruel e perverso. Um dia, ele disse que queria comer carne de veado. Então ele e o pai saíram para caçar. Mas quando não conseguiram encontrar nenhum animal, o menino matou o próprio pai. Meu Deus, como assim, gente? Jesus amado, Deus me livre, tá repreendido. Ele esfolou o corpo até os ossos, tirando toda a carne e os órgãos. Depois, levou tudo para casa e pediu para a mãe cozinhar. Ah, não, gente. Ai, não, peraí, que meu estômago até embrulhou aqui. Ai, por isso que eu não gosto de comer carne, tá vendo? Eu não como muita carne não, gente. Ai, meu Deus. Ui, credo. E ela, sem saber de nada, preparou a carne do marido e toda a família comeu. Meu Deus do céu. Alguns dias depois, a mãe foi até a floresta e acabou encontrando a ossada do marido desaparecido. Quando percebeu o que o filho havia feito, ela amaldiçoou o menino, expulsando-o de casa e dizendo que, a partir daquele dia, ele sentiria fome para sempre. O garoto tentou encontrar os ossos do pai para enterrar e se redimir, mas nunca conseguiu. Os anos foram passando e ele começou a definhar, sempre com fome, sempre vagando. Seu corpo cresceu e distorceu, e ele acabou se tornando uma criatura enorme, um esqueleto coberto por pele fina, com quase 4 metros de altura. Dizem que a única forma de saber se o El Simbão está por perto é pelo assobio. Mas o mais assustador é o seguinte: se o assobio aparecer por perto, na verdade, ele está longe. Mas se o som parece longe, é porque ele está atrás de você. Uau, gente, que coisa sinistra. Se o El Simbão te encontrar, ele vai te esfolar vivo, comer sua carne e guardar seus ossos num saco que carrega nas costas. Dizem que esse saco nunca enche, não importa quantos corpos ele coloca ali. É a forma dele pagar pelos seus pecados e pela fome eterna que carrega. Ele não é gentil. Quando te pega, arranca membro por membro, te mantém vivo o tempo todo, enquanto retira a carne dos seus ossos. Existem várias dessas lendas, mas foi assim que o velho contou aquela noite, na beira da fogueira. E desde então, toda vez que eu ouço um assobio no meio do mato, meu coração acelera. Porque vai que, por acaso, não é o vento. E aí, esse foi o primeiro relato. Ai, gente, que relato horrível. Credo. Ai, gente, uma vez não saiu um noticiário desse que tava fazendo coxinha com carne de gente? Não sei se vocês lembram disso. Ai, que horror, Deus que me livre. Tá repreendido, mas eu não desacredito dessas lendas, tá? Meu avô contava muitas lendas assim também, gente. Eu lembro como criança, assim, várias histórias assim que meu avô contava. Mas bora pro segundo relato dessa coletânea, que é o Urural da Lapa. Eu não sei se é assim que se pronuncia mesmo, mas vai desse jeito. Aqui existe uma história que eu acho triste, linda e um pouco bizarra. A lenda do Urural da Lapa. Urural da Lapa. Reza a lenda que, no ano de 1786, a filha de um coronel muito rico se apaixonou por um cortador de cana muito pobre. O coronel, senhor de muitas terras, não aceitava o fato de que sua filha, tão bem criada, tivesse de se apaixonar por aquele homem simples e sem posses. Num gesto de raiva e vingança, tomado pelo orgulho, o coronel jogou o rapaz no rio Paraíba do Sul, bem em frente ao convento da Lapa, onde o rio faz uma curva e emoldura uma das paisagens mais bonitas da cidade de Campos. Dizem que o deus das águas, indignado com tamanha crueldade, decidiu castigar o coronel e transformou o rapaz em um enorme jacaré, conhecido como Urural, um jacaré de papo amarelo, temido por todos da região.
Com medo da criatura, o coronel mandou encomendar um grande sino para colocar na igreja da Curva da Lapa, acreditando que o som afastaria o monstro. Mas o ururu esperto atacou a embarcação que trazia o sino. Na luta, o sino caiu no rio e, ao afundar, acabou prendendo o ururu debaixo da água, onde dizem que ele permanece até hoje. A lenda conta que o urural vive preso dentro desse sino de ouro, no fundo do rio Paraíba, bem em frente à igreja da Lapa, esperando o dia em que poderá reencontrar sua amada. Mas há quem diga que, de vez em quando, o urural sai das profundezas e sequestra meninas que passam pela Lapa, especialmente perto do antigo orfanato que havia ali, levando-as para o fundo do rio, onde o amor e a maldição se misturam eternamente. Nossa, mas não achei muito legal isso não, porque deveria pegar era um coronel e comer ele todinho. Eu entendo, gente, sabe, que naquela época as coisas eram bem diferentes mesmo, sabe? Não se podia se misturar, né? Mas que triste esse relato. Muito triste ele. Uma pena. Mas eu não desacredito dessas lendas, tá, gente? Existem muitas lendas mesmo que são coisas assim bizarras. Mas bora lá pro último relato, que é O Homem Sorridente. Era uma quarta-feira, nossa, hoje é quarta-feira, coincidência. Por volta de 2 da manhã, eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia, próximo ao meu apartamento. O parque, com que quase todas as noites estava completamente vazio. Virei em uma pequena rua a caminho de casa e é ali que vi pela primeira vez. No final da rua, no mesmo lado que eu, havia uma silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, algo parecido com uma valsa, mas ele terminava cada movimento com um passo desconexo, quase como se estivesse tropeçando de propósito. Parecia que ele andava dançando na minha direção. Pensei que talvez estivesse bêbado, então me afastei o máximo possível para o canto da rua, deixando o restante da calçada livre para ele passar. Mas quanto mais ele se aproximava, mais eu percebia o quão gracioso ele era. Ele era muito alto, muito magro e usava um terno velho. E conforme ele se movia, aquela dança ficava ainda mais perturbadora. Até que, quando ficou perto o suficiente, eu vi o rosto dele. Seus olhos estavam bem abertos, a cabeça ligeiramente inclinada para trás e olhando para o céu. E a boca, meu Deus, a boca dele estava estigada num sorriso enorme e doloroso, como se tivesse sido desenhado à força. Entre aquele sorriso e o olhar vazio, decidi atravessar a rua, antes que ele chegasse mais perto. Parei de olhar por um instante, apenas o suficiente para atravessar. Mas quando cheguei do outro lado, me virei e ele tinha parado de dançar. Estava de pé, com o pé na rua, perfeitamente paralelo a mim, o corpo voltado à minha direção, mas os olhos ainda mirando o céu, e o sorriso ainda lá, grande e imóvel. Meu coração disparou. Continuei andando, tentando manter os olhos nele, mas ele não se moveu. Ficamos assim, separados por meio quarteirão. Olhei à frente, a calçada estava vazia. Por um momento, respirei aliviada, mas quando olhei de volta, ele não estava mais lá. Meu alívio durou segundos, até notar algo agachado do outro lado da rua. Era ele. Mesmo à distância, mesmo nas sombras, eu sabia que ele estava me encarando. Eu tinha tirado os olhos dele por menos de 10 segundos, e ainda assim, ele tinha se movido muito rápido. Fiquei parada, paralisada, e então ele começou a se mover novamente. Mas dessa vez, ele não andava. Ele vinha em minha direção com passos largos e exagerados, como um personagem de um desenho animado, zombando alguém. Só que ele estava rápido, rápido demais. Eu queria dizer que corri e peguei o meu spray de pimenta. Ou meu celular, qualquer coisa, mas não, eu apenas congelei. O homem sorridente continuava vindo, com aquele mesmo rosto virado para o céu, e aquele sorriso monstruoso estampado no rosto, até que ele parou novamente, apenas um carro à distância de mim, imóvel, sorrindo, até que ele... Não, ficamos assim por um tempo, Ficamos assim por um tempo, e pareceu ser uma eternidade. E então, sem aviso algum, ele se virou lentamente e começou a dançar de novo, se afastando, flutuando pela rua escura. Eu não queria virar as costas para ele. Fiquei observando, até que a figura estivesse longe o suficiente, quase fora de vista. Foi então que eu percebi. Ele não estava mais se afastando nem dançando. Aquela silhueta simplesmente estava ficando maior. E então eu decidi. Ele estava voltando. E dessa vez, ele estava correndo. Gente do céu, e aí acaba o relato aqui. Mas eu fiquei meio perdida nesse final. Então você correu? Você continuou lá parada? O que aconteceu? Ai, meu Deus, me fala nos comentários. Porque eu fiquei aqui agora curiosa, querendo saber. E o que era isso, gente? Meu Deus. Ah, não, eu já tinha metido o pé, ó. Corrido. Não ia ter relato pra contar, porque eu não ficaria ali. Você ainda foi muito corajosa. Ok, que tem pessoas que travam, né? Também congela. Mas eu fiquei curiosa agora pra saber. O que aconteceu? Qual que foi o final? Ai, Jesus. Mas, gente... Essa foi a coletânea de relatos hoje de lendas urbanas. Existem muitas lendas ainda a serem contadas. Então,
Quarta-feira que vem eu volto com mais uma coletânea de alguma história. Não sei se vai ser terror, não sei se vai ser de vida, mas será alguma coletânea. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até amanhã, quinta-feira, com o próximo relato, que será de terror. Quinta e sexta serão relatos de terror. Beijos e fui!